A paz a todos que acompanham mais um vídeo. Hoje eu estou aqui para trazer mais uma mensagem para o meu irmão e minha irmã. Então, abra a sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque ele, o Senhor, derá vitória à Síria. Ele, o herói da guerra, porém leproso. Naamã, ele era um comandante, ele era um capitão. Ele comandava todo o exército do rei da Síria. Então, ele era o mais alto escalão, entendeu? Então, por isso que o rei gostava muito dele. Porque todas as vezes que ele ia nas guerras, ele sempre voltava vitorioso. Ele sempre voltava com a vitória na mão. Então, só que Naamã tinha um problema. Ele tinha lepra. E isso impedia de ele ir para a guerra, isso impedia que ele pudesse fazer as coisas. Fazer o trabalho dele, né? Diz mais assim: Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Antigamente, as famílias mais pobres, elas faziam isso. Ela pegava seus filhos, suas filhas e entregavam para poder eles trabalhar no palácio. Como muitas vezes como copeiro, muitas vezes podia ajudar aqui, como por exemplo aqui, a menina está ajudando a mulher de Naamã, entendeu? A serva pessoal da mulher de Naamã. E em troca, o rei dava dinheiro, né? Para poder sustentar, para poder não morrerem de fome as famílias, entendeu? E isso tirava elas da pobreza. Então isso fazia muito antigamente. E é o que fez com essa menina. Diz mais assim, ó. Disse ela à sua senhora: Tomará o seu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então, ela conhecia Eliseu. Como ela era de Israel, ela já conhecia Eliseu. Então ela disse para a senhora dela, né? E depois que ela disse para a senhora dela, ela já correu e disse para Naamã. Então Naamã já correu e foi falar para o rei. Olha aí. Então foi Naamã e disse ao Senhor, que era o rei da Síria: Assim assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes vestíveis. Então, o rei da Síria já fez uma carta falando o porquê o Naamã estava indo para Israel, né? Então Naamã já levou alguns presentes. Levou talento de prata, ciclos de ouro e vestes vestíveis. Para quando depois de ele ser curado, ele presentear, né? Diz mais assim: Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: Logo enxergará a ti esta carta. Saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou Deus, com poder de tirar a vida, para que estiver envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um esterco para romper comigo. Naquela época, Israel e Síria, eles tinham aliança, entendeu? Eles não se gladiavam, eles não lutavam entre si. Eles eram uma nação e outra que tinham aliança. Então, quando o rei recebeu essa carta, ele ficou muito desesperado, né? Porque ele não podia curar ninguém, ele não era Deus, ele não tinha o poder de curar ninguém. Então ele ficou desesperado, tanto que ele rasgou até as suas vestes. Então ele ficou muito desesperado. E ele disse, então o que é que ele pensou? O rei pensou que
o rei da Síria tinha mandado essa carta para poder romper a aliança. Porque se o rei de Israel tivesse mandado Naamã de volta para a Síria sem ele estar curado, isso era um motivo para a Síria invadir Israel e acabar gerando uma guerra. Então, é por isso que o rei ficou muito desesperado. Diz mais assim, ó. Ouviu, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei... Ouviu, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgaram as suas vestes. Mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixai ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Então Eliseu soube que o rei estava desesperado, que rasgou suas próprias vestes. Então Eliseu falou, por que está desesperado? Manda ele para cá que ele vai ver que tem profeta em Israel. Manda ele para cá. Então, veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros. Parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será curada. Então, Eliseu ele nem saiu para poder receber Naamã. Ele mandou Geazi, que era o mensageiro, né? Mandou Geazi falar para Naamã, para ir lá no rio Jordão e mergulhar 7 vezes, que ele ia ser curado. Naamã, porém, muito indignado, se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por ser ia de pé e invocaria o nome do Senhor, o seu Deus. Moveria as mãos sobre as minhas lepras e restauraria o leproso. Então ele pensou o quê? Ele pensou que Eliseu ia sair da casa, ia pegar, ia orar, ia clamar, ia passar as mãos nas lepras, entendeu? Ia fazer tudo, entendeu? E aí ele ia ser curado. Mas não, Eliseu não fez isso, ele só mandou um mensageiro. E isso deixou Naamã indignado. Ele ficou indignado, ele ficou enfurecido. Não são, porventura, Abaná e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nesse e ficar limpo. Voltou-se e se foi com indignação. Então, porque Abaná e Farfar eram 2 rios, né? E eram rios cristalinos, que onde Naamã ele banhava, entendeu? Então ele banhava em águas limpas. Os rios mais limpos que tinha na Síria, entendeu? Tanto que era mais limpo de todas as águas de Israel. Então até fala aqui. Então ele ficou indignado. Como é que eu posso banhar no rio Jordão e ficar limpo num lugar tão sujo como aquele? Porque o rio Jordão era um rio lamacento. Era um rio sujo, entendeu? Era um rio sujo que a maioria das pessoas nem ia para lá. Diz mais assim. Então desceu o 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais. E lhe disseram, meu pai, se te ouvisse dito o profeta alguma coisa difícil, caso não a faria? Quando mais já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então, Naamã, quando foi embora, os seus amigos, as pessoas que estavam junto com ele, viraram para Naamã e falaram, ô Naamã, ele te pediu uma coisa tão simples. É só tu ir no Jordão e mergulhar 7 vezes e fica limpo. Uma coisa tão simples. Se Eliseu tivesse te pedido algo difícil, não teria feito? Então Naamã parou e começou a pensar. Então ele começou a entender o quanto era simples. Então ele o quê? Ele foi no Rio Jordão.
Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Então, muitas vezes mesmo, quando o meu irmão e a minha irmã têm orgulho no coração, você fica cego, você não enxerga a bênção na sua frente. Porque a bênção está bem ali na sua frente. Só que muitas pessoas não enxergam. Porque o orgulho cega as pessoas. E é por esse motivo que eu e você temos que ter amigos de verdade. Aqueles que estão sempre batalhando com a gente, que estão com a gente lá para tudo, porque der e vier. Porque se a gente tiver esses amigos que aconselham a gente não vai quebrar a cara. Porque quando a gente estiver cego, orgulhoso, eles vão o quê? Eles vão falar com a gente, vão aconselhar. Esses amigos é quem? São os pastores, as suas famílias, aqueles amigos que querem o seu bem. Não aqueles que viram as costas e saem falando mal de você. É aqueles que querem o seu bem. Então, quando os amigos de Naamã falaram para ele o quanto era simples as coisas, ele viu que a bênção estava na frente dele. Era só pegar. Muitas vezes a bênção está na sua frente, mas você não pega porque você não está vendo. É por isso que nós temos que ter sempre amigos ao nosso lado. Porque eles vão abrir os nossos olhos e mostrar a bênção na nossa frente. O quanto é fácil, o quanto é simples para você receber a sua cura, para você ser abençoado, ter um emprego melhor. É tão simples. A partir do momento que você entende isso, tudo começa a ficar mais simples, entendeu? Diz mais assim, ó. Voltou ao homem de Deus, ele a toda a sua comitiva. Veio, pois, se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão a Israel. Agora, pois, te peço, aceite meus presentes. Aceite os presentes do teu servo. Ele ofereceu os ciclos de prata, os ciclos de ouro, né? E os talentos de prata e as vestes vertidas. Então ele ofereceu para Eliseu. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Eliseu recusou os presentes que Naamã ofereceu. Porque quem curou Naamã não foi Eliseu, foi Deus. Então se Naamã tivesse aceitado os presentes, Naamã estaria pecando. Entendeu? Seria uma coisa errada. Porque quem curou Naamã foi Deus, não foi Eliseu. Foi Deus. Então diz assim, ó. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que o aceitaste, mas ele recusou. Disse Naamã: Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Então, já que Naamã viu, porque ele entendeu, Naamã tinha entendido o que Eliseu queria dizer. Então ele pegou o quê? Então eu vou fazer o seguinte, ele o quê? Ele vai ofertar a Deus. Então isso vai ser... Então quando Deus abençoar a sua vida, você não tem que agradecer a homens, a pastores, a ninguém, a apóstolo, a ninguém. Você tem que agradecer a Deus, porque foi Deus que fez a bênção acontecer na sua vida. Então Naamã ele pegou, comprou um pedaço de terra, fez um altar ali e apresentou a Deus, entendeu? Ali ele apresentou a Deus. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de irmão para lhe adorar, e ele se encontra na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de irmão, quando assim me prostrar na casa de irmão. Nisto perdoe o Senhor teu servo. Então ele pediu perdão para Naamã, porque então ele pediu perdão para Eliseu, porque ele entendeu.
o que Eliseu quis dizer. Então, a partir daí, ele só começou a adorar a Deus, entendeu? Ele começou a oferecer sacrifícios. Ele começou a ofertar somente a Deus. E é isso que você tem que fazer. Toda vez que o meu irmão receber uma bênção, oferte a Deus, entendeu? Oferte ao Senhor. Como eu faço isso? Vindo mais na igreja, trabalhando a sua fé espiritualmente, obedecendo cada vez mais a palavra de Deus, entendeu? Jejuando, orando, lendo a Bíblia, isso tudo agrada a Deus, isso tudo é como um presente para Deus, entendeu? Quando você diz de dar o seu dízimo na casa de Deus, a oferta, isso tudo faz com que Deus se agrade de você, entendeu? Então, depois que Naamã disse isso, Eliseu disse para Naamã: vai em paz. E Naamã então saiu e foi para sua casa, junto com seus amigos. Então é isso que eu tenho para falar para você. Nós não podemos ser orgulhosos, porque o orgulho cega a gente. Então nós não podemos ser orgulhosos. E temos que ter amigos perto da gente, para quando isso acontecer, quando não estiver com os olhos tampados, não ver a solução na nossa frente, os nossos amigos nos aconselhar. E nós abrir os olhos e ver o quanto a bênção está na nossa frente. Talvez o meu irmão tenha uma luta demais. O meu irmão passa por uma dificuldade imensa. Mas a bênção, a solução do seu problema, está na sua frente. Então é só você abrir os seus olhos e agarrá-lo. Porque a partir do momento que o meu irmão agrada a Deus e faz tudo isso que está escrito na palavra do Senhor, a tua vida começa a melhorar muito. Demais. E não só a sua, mas todas as pessoas que estão ao teu redor. A tua família é abençoada através de você. Então é por isso que nós temos que perseverar. Sempre. E desistir jamais. Então, eu espero que o meu irmão tenha gostado desse vídeo. E já aproveita e já compartilha esse vídeo para os seus amigos, para a sua família, para todo mundo. Compartilha para todo mundo, para poder todo mundo receber a mesma mensagem que o meu irmão recebeu. Então, compartilha esse vídeo, tá bom? E no próximo vídeo iremos falar sobre Geazi. Vamos falar um pouco sobre Geazi, entendeu? Que vai ser a continuação. Vai ser a parte 2 daqui. Então, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe o meu irmão, tá bom? E eu espero que o meu irmão tenha guardado essa palavra no seu coração. Guarde no coração essa palavra, tá bom? Guarde no coração e obedeça sempre. A paz do nosso Senhor Jesus. E até o próximo vídeo.